11, 19 a 26. Vou ler a leitura. Diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Irmãos, vocês sabem, mas eu vou lembrar novamente, né? O livro de Atos nos fala sobre o desenvolvimento e a expansão do evangelho mediante o poder do Espírito Santo que Jesus tinha prometido lá em João 14, 16 aos seus discípulos, que ele enviaria o Consolador, o Paracletos, como a gente viu hoje de manhã. E esse evangelho que foi evidenciado na vida dos discípulos, começando por eles, né? E de todos aqueles também que creram no Senhor Jesus como seu único e o suficiente Salvador, esse evangelho deveria ser anunciado em todos os lugares da terra, não somente naquele contexto onde os discípulos estavam. Seja os países vizinhos como os que estão longe, né? E Atos 1:8 nos fala especificamente sobre isso. Atos 1:8. Que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo prometido por Jesus para ser testemunhas do Evangelho em todos os lugares do mundo, sem importar raças, né? Sem importar se fossem judeus ou gentios. E, irmãos, isso nós vemos ao longo de Atos o cumprimento desse fato, dessa testemunha, dessa pregação do Evangelho. E nós podemos ver o desenvolvimento disso ao longo da narrativa no livro, né? Em Atos 1-7, o Evangelho foi anunciado em Jerusalém, né? Porque Jesus fala de cidades, né? Até os confins da terra. Então a gente vê isso em Atos, pode ver claramente, né? Esse cumprimento. Em Atos 1, do capítulo 1 até o capítulo 7, a gente vê que foi pregado, anunciado em Jerusalém, em primeiro lugar. E a partir do capítulo 8 até o capítulo 12, nós vemos que foi a partir da Judeia e Samaria. Então, o evangelho começou a ser dispersado, né? Pregado. E em Atos 13, até o capítulo 28, que é o final, até os confins da terra, e a gente ainda está em Atos 29, 30, 31, né? A gente faz parte disso e damos glória a Deus, porque o seu evangelho não ficou em Jerusalém, não ficou na Judeia e Samaria, mas chegou até nós, né? Nós podemos e continuaremos pregando até os confins da terra, que tem muitos lugares ainda que o evangelho precisa ser anunciado, e almas, se for da vontade do Senhor, sejam salvas, né? Isso aqui é um panorama por cima do livro de Atos, e eu encorajo que vocês leiam como uma narrativa, né? Hoje em dia a gente tem aplicação no celular, você pode tirar até o capítulo e o versículo e só ler inteiro, né? Aí fica assim de um jeito diferente de ler, mas é uma narrativa, como foi escrito, né? No seu original, como a gente fala, né? E eu encorajo os irmãos que possam ler Atos. E nós certamente poderíamos falar muito mais, mas com isso já podemos entender um pouco, né? Do contexto na qual essa passagem que nós lemos, essa perícope, ela está encaixada, né? E ela faz parte da extensão do Evangelho nas regiões de Judeia e Samaria, que é o capítulo que a gente leu, está nesse contexto ainda, né? De Judeia e Samaria, mas especificamente em Antioquia, né? Situada mais ao norte dessas regiões, né?
também na Fenícia e Chipre, que hoje nós conhecemos como os países de Turquia e Síria, lá no Oriente Médio, mais ou menos. E o texto nos diz que os crentes começaram a se espalhar por todas as regiões, além de Jerusalém, mas tinha uma causa, né, que era a causa da perseguição. Esse era o motivo pelas qual eles saíram, se espalharam, né? Mas de uma maneira mais forte, depois da morte de Estevão, no capítulo 7, que a gente vê Lucas falando a respeito, né, onde se detalha o que aconteceu com Estevão. E os crentes viram que a fé deles teria consequências por agora pertencer a Cristo e ser fiéis somente a Cristo e não ao César, não ao imperador do momento, senão somente a Cristo, né? E no capítulo 8, versículo 2 de Atos, Lucas nos fala mais claramente o que aconteceu naquele então, e vamos só dar a leitura desse texto, que diz assim, 8:2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele, né? E depois a gente vê que Saulo começou a querer destruir a igreja, indo em casa, arrastava homens e mulheres lançando na prisão. Então a gente vê essa perseguição contra os cristãos serem de forma mais forte, né? E aí se dá que os crentes foram dispersos pelas regiões por causa dessa perseguição. E isso aqui nos coloca agora no cenário do capítulo 11, né? Do versículo 19, a gente diz onde nós já demos leitura e onde vemos que os crentes foram para outras regiões, especificamente em Antioquia, diz o texto. Primeiramente, um pouco com medo em anunciar o evangelho, né? Por isso, diz o texto que eles anunciaram aos judeus da região, né? Mas logo eles foram encorajados, alguns deles, a pregar a todos, inclusive os gregos, né? Os gentios e judeus, sem distinção nenhuma. E o início desse capítulo, né? Como nós lemos com a igreja, no início do capítulo 11, trata da conversa entre Pedro, né, e alguns dos circuncidados, né? E esses eram os cristãos judeus daquela época, dos quais Pedro certamente fazia parte, né? Ele fazia parte dessa cultura judaica. E eles ainda acreditavam na separação entre gentios e judeus por causa dos alimentos impuros. Esse era o motivo principal, por causa dos alimentos impuros que os separava, né? Que eles serviam nas suas mesas. Os judeus criticavam porque os gentios comiam alimentos impuros, por isso não havia uma mistura, segundo o contexto do capítulo 11, né? Mas Pedro descreve como Deus lhe mostrou que com sua graça e com sua misericórdia, ele purificou essa lei cerimonial que os judeus tinham, né? Deus purificou em Cristo Jesus. E a partir daí eles poderiam agora se aproximar dos gentios, né? Nós vemos a missão de Pedro, né? Depois ele faz sua defesa do que aconteceu, né? E agora os judeus poderiam se aproximar aos gentios e comer, inclusive, com eles. Mas, por sobretudo, além de comida, de bebida, era de dar o evangelho de salvação, que para eles também era esse evangelho na qual o Senhor Jesus Cristo veio, né? E se entregou pela humanidade. E o primeiro ponto a ser desenvolvido aqui, que nós vamos tratar em 3 pontos, nós vamos ver como o evangelho que se proclama, ele gera, em primeiro lugar, salvação. E esse evangelho que se proclama também, ele vai gerar comunhão. E também esse evangelho vai gerar permanência. Esses 3 pontos nós vamos ver à luz desse texto aqui em Atos. E esse primeiro ponto trata sobre que o evangelho ele gera salvação. Especificamente nos versículos 19 ao 21, agora vamos nos deter. E nesses versículos nós encontramos a crentes que foram espalhados novamente por causa da perseguição, que teve seu origem lá em Jerusalém. De lá eles saíram. De lá era que Jesus deixou aos seus discípulos, então de lá o evangelho começou a ser expandido. E como a gente viu depois da morte de Estevão. E essa morte gerou medo aos crentes ao ponto deles fugirem de Jerusalém, medo que permaneceu em alguns deles, irmãos, até o ponto de ficar calado, até o ponto de não anunciar o evangelho a ninguém que fosse judeu. Eles viram um dos seus irmãos sendo morto por causa do evangelho.
Todos eles ficaram calados. E também por causa de que eles, como judeus convertidos, né, pensavam que o evangelho era somente para os judeus, que eram aqueles praticantes do judaísmo, né, e não para os gentios, como eles se referiam aos pagãos. Porque esse acontecimento da missão de Pedro, que se dá especificamente em Atos 10, versículo 9, que Pedro depois no capítulo 11 começa a defender, né, essa missão se deu depois de que esse grupo de cristãos se espalharem já por outras regiões. Então, era como saíram os crentes judeus com o evangelho, mas por medo não anunciavam. Depois se dava o que aconteceu com Pedro, de receber essa missão dele, né? Então, esses cristãos que saíram não sabiam o que tinha acontecido, e eles ainda continuavam, não, isso aqui é somente para nós, né? Jesus veio pelos judeus, morreu somente por nós, não pelos gentios, eles pensavam, né? E eles ainda não entendiam. Assim como Pedro também, antes de receber a missão, certamente, ele questionou a sua missão, né? Ele não entendia também, de que também os gentios deveriam receber o evangelho sem distinção de povo e raça. Eles eram merecedores também do evangelho da graça de Cristo. Mas outros crentes, certamente, a gente pode considerar como missionários anônimos, né? Provenientes de outras regiões, como de Chipre, daquela ilha, né, que fica perto de Antioquia, e de Cirene, que hoje a gente conhece como a cidade de Albaíba, na Líbia, né, região que fica bastante longe, a gente olha o mapa, né, não à toa a gente tem mapas nas nossas Bíblias, então cada vez que você vê o nome de cidade, olhe o seu mapa para ter uma noção das distâncias que eles se percorriam naquele então, né. A gente hoje em dia olha mapa para chegar a um lugar, né? Eu tenho que olhar o mapa para chegar para o Paraguai. São 1.000 e poucos quilômetros. Se eu não olhar o mapa, talvez eu vou parar no sul do Brasil, sei lá. Mas temos que olhar o mapa. Assim, e olhe o mapa bíblico também para você se orientar, muitas vezes, quando aparece o nome de cidades aqui, né? Mas esses crentes provenientes dessas cidades não ficaram calados e anunciavam o evangelho, diz o texto, né? E eles anunciavam o evangelho aos gregos, aos helenistas. Esses helenistas eram judeus que falavam grego como sua primeira língua e não o hebraico. Imagina assim, a tamanho de aculturização, não sei se existe a palavra, de se aculturar, de permanecer, de pertencer a uma cultura, né? A mesma coisa eu Paraguai, mas estou falando em português agora, como minha primeira língua, né? Então, a mesma coisa, os judeus helenistas faziam isso por conta que o grego era um idioma, naquele então, de fazer negócios, né, ir para o mercado, você tinha que falar, né? Se eu for aqui no Dalben e pedir algo em espanhol, o pessoal vai me olhar assim, estranho, eu não estou entendendo a sua língua, então fala em português, mesmo não saiba ainda falar bem, ainda eu travo minha língua. Mas através disso, e esses helenistas moravam aí em Antioquia, né? Isso o texto. E através disso ele estava cumprindo o que Jesus tinha falado aos seus discípulos de que seriam testemunhas dele. Olha só, estava cumprindo o que Jesus falou em Atos 1:8, né? E era de pregar o evangelho em todas as partes. Já não somente em Jerusalém. Já estavam agora na Judeia e Samaria, na Antioquia, pregando o evangelho. E a ordem de Jesus foi que eles deviam se espalhar pronunciando o evangelho em todas as partes e não somente em Jerusalém. Nós poderíamos pensar e dizer que a persecução que se iniciou em Jerusalém contra os cristãos certamente poderia ser de uma intervenção divina, de um plano divino para que a mensagem do Senhor seja espalhada, para que eles deixassem as suas comodidades e olhassem para fora e ver que os campos estão aptos para serem colhidos mediante a pregação do Evangelho. E esse evangelho, nós diz o texto, que começou a ser espalhado, anunciando a boas novas, essa é a palavra, né, do evangelho, boas novas de salvação, que o Senhor Jesus veio ao mundo, se fez homem, se fez carne, que habitou entre a humanidade e se entregou por ela na cruz do Calvário. E que ele derramou seu sangue fazendo expiação pelo pecado e satisfazendo a ira de Deus que tinha que cair sobre o pecador. E, além disso, Jesus garantiu a todo aquele que crê perdão, né, que crê nele, perdão e a vida eterna. Essa esperança da sua segunda vinda e essa esperança da glória do mundo.
O glorioso evangelho que salva esse pecador arrependido, que se arrepende dos seus pecados. Esse evangelho, irmãos, um pouco de ênfase, assim, porque esse é o evangelho pelos crentes que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. E é o evangelho que gera salvação. É o evangelho que gera salvação. E diz o texto que isso aí não era pelos próprios méritos deles, desses cristãos espalhados, senão que a mão do Senhor, diz o texto, estava com eles garantindo a salvação a todos aqueles que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A mão do Senhor. Vamos ler Salmo 118, 15 e 16. Diz assim, Salmo 118, 15 e 16. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Isso aqui é o salmista exclamando, né, a alegria dos justos por obter a salvação. Entendo que aquele então era salvação de guerra, de morte. Mas nós entendemos também que todo aquele que crê em Cristo está salvo daquela guerra contra o pecado. Ainda é um soldado que batalha aqui na terra, mas ele está em Cristo, está garantido a sua salvação. E diz o Salmo 117, 15, nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. E Lucas está descrevendo aqui o que essa mão do Senhor fez com a vida daqueles crentes em Antioquia. Né? Que a mão do Senhor guiava a conversão de muitos após a proclamação do Evangelho, como pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, e agora eles proclamariam esse mesmo evangelho pela graça com pessoas de outras regiões, porque a mão do Senhor estava com eles, guiando essas vidas. Isso aí, irmãos, a gente vê que pode ser um exemplo do trabalho certamente missionário, né? Pessoas fazendo o que Deus quer em primeiro lugar, que é alcançar a outras pessoas com o mesmo evangelho, para a glória de Deus e a expansão da igreja local, da qual o Senhor Jesus é cabeça e nós somos corpo. Isso, irmãos, certamente eu acho que nos deve motivar, eu creio, mais que achar, eu creio, nos deve motivar aqui mesmo em situações de perigo, né? Diz que, além daqui, mesmo um ateu em um avião caindo, ele clama por Deus, né? Oh, Deus, me salva, né? Mesmo ele não crendo, olha a ironia. Em situações de perigo, e aí tem que ter alguém falando, você crê em Deus, né? Arrepende de sua vida e confessa Jesus como Salvador, e certamente a salvação virá. Mesmo o seu corpo sendo desplomado na terra, mas a sua salvação virá. Então, em situações de perigo, devemos fazer isso. Situações de perseguição, mesmo a gente ainda não sentindo fortemente aqui no nosso contexto, né? Mas saibam que na Colômbia, que é a América do Sul, a coisa está feia, né? Já tem perseguição com arma de fogo, né, até. Mesmo em situações de aflição, aqui talvez sim, a gente é afligida nos hogares, né, muitas vezes, não sei, eu conheço o contexto de cada um aqui, mas talvez você seja o único crente da sua família, o único que confessou a Jesus, e você é afligido dia a dia, né, por causa da sua fé, mas continue firme, prega o evangelho, defenda o evangelho de Cristo. Nós devemos pregar, nós devemos expor, anunciar o evangelho a todos, sem distinção, acepção de pessoas, sem distinguir se é gentil, judeu, como vimos no contexto, né? Porque o evangelho, irmãos, é para todos. Certamente Deus é quem vai salvar, mas nós pregamos a todos. Deus salva através da pregação do evangelho. E esse é o objetivo do trabalho da igreja local, e esse é o trabalho também daquele que se entrega a sua vida de Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um enviado, uma pessoa enviada tua para pregar o evangelho em outros contextos, né? Missionário. Até esse dia perguntou, você é missionário? Aí achei lá eu pensando, a gente não está na sua cultura, né? Está em outra região, pregando o evangelho. Poderíamos ser considerados missionários, né? Então, eu fiz essa pergunta aí, não deixou assim meio, né? Nem o seminário me tinha questionado tanto e ele me questionou dessa maneira, né?
Mas certamente Deus quer que cada um de nós esteja envolvido ou involucrado de alguma maneira nisso, irmão, de pregar o evangelho. Porque nós sabemos que ele gera salvação. E o dever do cristão é anunciar esse evangelho. Porque eu fui alcançado pela graça de Cristo. Eu não merecia, nem você. Nós fomos alcançados pela graça através do seu evangelho. Evangelho que gerou salvação em nós. E nós devemos fazer o mesmo para com as outras pessoas. Porque cabe a Deus fazer a sua obra em outras almas. E nós proclamarmos sobre ele. Atos 2, versículo 47, a segunda parte desse versículo. Atos 2, 47. Diz assim, a segunda parte. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o trabalho do Senhor, trazer almas perdidas. A gente proclama o Evangelho. Como tinha falado na quinta-feira, a gente herdou o Evangelho, a gente herdou a história do Evangelho. E pela graça a gente foi alcançado por isso e a gente continua fazendo isso. Mas é Deus quem salva, Deus é quem transforma corações. A gente pode ter uma boa eloquência, uma boa conseguir persuadir pessoas, né? Mas isso um coaching sabe fazer. Né? Isso aqueles que pregam a teologia da prosperidade sabem fazer, convencer pessoas. Mas somente o Senhor é que transforma o coração, tira o coração de carne, de pedra, e nos dá um coração de carne, conforme a sua vontade. Mas cabe a nós fazer a obra do Senhor, proclamar o seu evangelho. E isso nos leva ao segundo ponto desse sermão, que é baseado no versículo 22 ao 24, e diz assim que o evangelho ele gera permanência. Primeiro dizendo que ele gerou salvação, mas o evangelho também gera, né? Ele inicia permanência na vida do crente, daquilo que já desfruta agora da salvação. E nós vemos o que estava acontecendo em Antioquia, de que o evangelho estava sendo pregado e anunciado nessa região, nesse contexto, né? Chegou agora aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém, que era a igreja mãe, né, entre aspas, de onde muitos crentes tinham saído, e isso motivou a que enviassem a Barnabé, que o pastor hoje de manhã explicou muito bem o que quer dizer Barnabé, que é o filho da exortação. E engraçado que enviaram ele, né, para encorajar a igreja, né, para que possa ir ver o avivamento que estava ocorrendo lá. Certamente isso aí foi um grande avivamento, né? Pessoas estavam se convertendo ao Senhor, e a igreja em Jerusalém se mobilizou para saber se tudo estava em ordem, né? E também com o intuito de ajudar essa nova igreja que estava florescendo em Antioquia. E aqui nós vemos uma demonstração clara que a obra missionária deve ser feita a partir da igreja, com a intenção de formar novas igrejas, não somente enviar missionários, o missionário tem que ter a noção de que uma igreja local deve ser estabelecida quando almas estão sendo salvas, para que outras almas, nesse contexto, possam também receber o evangelho através dessa igreja que prega o evangelho. Né? E Barnabé, então, chegando na Antioquia, percebe de que tudo isso somente poderia estar acontecendo por intervenção divina. Né? Ele diz que a graça de Deus estava presente, a graça derramada de Deus nessa região fez que muitos se convertam e deixarem suas vidas passadas. Nós vemos Lucas falando sobre a mão do Senhor estava presente, e novamente agora a graça de Deus, né? A gente vê Deus agindo a favor do seu povo, daqueles que virão para a salvação. Isso foi um encorajamento. Isso foi a exortação de Barnabé para eles, né? Barnabé para eles, que a partir do momento dessa conversão daquele povo pessoal, eles agora tinham que permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. E uma exortação que deveria ser feita por causa de que novos convertidos precisavam crescer agora, se alimentar da palavra de Deus de uma forma diária. Né? Eles precisavam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como disse em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Assim eles permaneceriam no Senhor.
de saber, de conhecer cada dia mais quem é esse Cristo que operou agora a salvação em eles, através da pregação do Evangelho. E esse Evangelho que vimos que gera permanência, porque o Evangelho gera permanência, porque o verdadeiro convertido ali que quer ficar perto de quem operou a obra dele, assim como 1 Pedro 2,2 também diz, como o bebê chora pelo leite materno, né? Assim o crente agora deve almejar, ele deve querer o alimento, ele deve ansiar pelo leite espiritual para alcançar o crescimento e a maturidade, né? Vemos isso aqui, certamente, Barnabé foi a exortação, o encorajamento que ele foi fazer lá em Antioquia. Mas nós vemos também a preocupação da igreja em Jerusalém é que novos crentes possam estar atendidos por pessoas mais capacitadas na palavra e na obra. Barnabé, depois a gente vai ver Paulo, foram pessoas já com um caminhar, com um conhecimento mais aprofundado nas Escrituras, e nesse caminho da salvação que o Senhor tinha operado no começo na vida deles. E nós vemos que a salvação chegou em Antioquia mediante a pregação do Evangelho. E agora precisavam de um crescimento espiritual. E Barnabé foi com essa intenção, de dar esse leite em primeiro lugar, espiritual, através das Escrituras. E o texto fala que ele era um homem bom, um homem bom. Ele era, além de bom, ele era um homem cheio de Espírito Santo. Eu acho que isso faz ele ser bom. E além de ser cheio de Espírito, ele era um homem cheio de fé, das suas convicções bem alicerçadas em Cristo Jesus. E essas são qualidades e características que somente alguém em Cristo, claro, né, pode ter. Não é somente os pastores da igreja que podem ser assim, não. Cada cristão pode obter essas qualidades. Deve ser o anseio buscar, né? Ser homem cheio de Espírito. Quando a Bíblia fala que é cheio do Espírito Santo, não está falando de algo, de um momento, de alguém que veio a pôr as mãos e começou a sair fogo por todo lado. Não. É um processo. Certamente Barnabé, para ser cheio do Espírito Santo, precisou caminhar muito com o Senhor. Né? E eu acredito que ele, além depois de passar por Antioquia, continuou crescendo, continuou enchendo-se da presença do Espírito na sua vida. É o que nós devemos ansiar. Orando, lendo a Bíblia, meditando, né? Estando em comunhão como irmãos, a gente vai se enchendo da presença do Senhor em nossas vidas, né? E deixando cada vez mais de lado o velho homem que quer nos sufocar ainda. E a igreja aqui, irmãos, faz um papel importante, escolhendo, cuidando, alimentando a seus líderes. Por isso a igreja é muito importante na hora de fazer o papel de pregar. A gente parte daqui para fora. E assim como esse evangelho chegou em Antioquia e também gerou salvação e logo permanência no Senhor através de capacitação ou discipulado de Barnabé, nós assim um dia fomos alcançados pela graça de Deus através desse glorioso evangelho e estamos agora permanecendo no Senhor. Porque ele quis primeiramente, assim ele quis primeiramente, e porque nós estamos dentro agora do corpo de Cristo, que é a igreja, que nos alimenta com a palavra de Deus e nos motiva ainda mais a viver cada dia como crentes em Cristo. Esse é o papel da igreja, te encorajar, te desafiar que cada dia você, ou cada quinta-feira que você vir orar aqui, estudar a palavra, ou cada domingo você saia segunda-feira com mais anseio da presença do Senhor em sua vida, de mais conhecimento do Senhor, para também alcançar os outros. Esse deve ser o encorajamento. Você não deve, o pastor falou muito hoje sobre o dom de exortação, né? Isso justamente, de nos encorajar, não de ser destruído daqui. Se for alguma coisa que está destruído aqui, é algum pecado que você tem. Colocar na presença do Senhor, se derramar. Senhor, tira isso de mim, que me está impedindo em crescer no teu conhecimento e de estar em comunhão com o meu irmão. Isso deve ser destruído, certamente. E o Senhor tem o poder para fazer isso através de sua palavra e sua vida. E como discípulos de Cristo que nós somos, devemos anunciar as boas novas ao nosso redor. Devemos fazer discípulos. Né? Lembra de Mateus 18, 19? Ide, portanto, né? Fazendo discípulos. Né?
pregando, discipulando, encorajando pessoas, para que essas permaneçam em Cristo Jesus. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la, até que Cristo venha. E nós clamamos como igreja, Maranata, que seja tudo isso aí, mesmo nas nossas imperfeições, que certamente não queremos ser perfeitos aqui na terra, mas em Cristo, e quando Ele vier, seremos perfeitos, porque Ele operou em nós. E falando um pouco de igreja, isso nos leva agora ao terceiro ponto, que é o Evangelho, que gera comunhão. Versículos 25 e 26, já acabando o sermão. Nós vemos aqui a Bernabé percebendo a necessidade. Eu falo Bernabé porque em espanhol é Bernabé, desculpa, irmão. Não estou diferente, é Barnabé, desculpa, tá? Nós vemos, ele percebe a necessidade de continuar com o trabalho evangelístico e o discipulado em Antioquia. Ele se depara com isso. Então ele vai até Tarso, cidade não longe de Antioquia, né? Olhando novamente para o mapa. E ele procura Saulo, né? Que já era convertido e ele estava atuando em sua cidade natal, né? Pregando o evangelho. Talvez tinha pessoas que estavam correndo dele por medo ainda, né? Mas ele estava agora pregando o evangelho de Cristo. E nós podemos supor que aqui Barnabé chama a Saulo, ou entenda-se Paulo. Não é que ele, depois da sua conversão, mudou o nome. Né? Eu já ouvi ensino assim. E quando Saulo se converteu, mudou para Paulo. Não, era só uma trocadilho por conta do idioma, né? Do grego, e tinha outros idiomas no contexto, e tinha muita similaridade com Saulo e Paulo, né? Por conta da letra. Mas é a mesma pessoa, ele não mudou de nome, ele mudou de vida. Isso sim, né? Mas aí a gente vê que Barnabé chama a Paulo, a Saulo, porque ele era um judeu da diáspora. Ele é um conhecedor das Escrituras. E ele é um conhecedor do contexto na qual estavam passando os novos crentes agora em Antioquia. Né? E quando chegam a Antioquia, Barnabé e Saulo, a primeira coisa que fazem é passar a fazer parte dessa nova comunidade. Isso é o texto. 1 ano, explica aí. Dessa nova igreja. E saibam, irmãos, que a palavra no grego, no idioma original, congregar-se ou reunir-se, como nós vemos aí, né, no versículo 26, se reuniram naquela igreja. Essa palavra aí, reunir-se ou congregar-se, dependendo da versão, ela tem a mesma raiz da palavra sinagoga. São palavras da mesma raiz. E sinagoga significa um lugar onde um grupo ou uma assembleia de pessoas se reúne com o objetivo de orar, ler, receber os ensinamentos das Escrituras. Esse é o contexto, né? De uma forma constante. E isso nós sabemos que não pode ser feito de uma forma isolada. Não é um indivíduo que vai sozinho para o templo, né, para uma sinagoga, e receber ele só. Né? Não. Isso se faz com o corpo da igreja, com pessoas que foram alcançadas, né? Como diz o texto. Então vemos aí essa palavra de reunir-se, de estar juntos. Eles, Paulo e Bernabé, tinham isso em conhecimento, né, de por sentado, que deveria ser feito. Pertencer a uma comunidade. Não existe uma ovelha andando por aí sozinha, não. Deve pertencer a um corpo, deve pertencer a um rebanho. Deve se congregar fielmente. E o novo trabalho, depois da conversão dos novos crentes, agora era de ensinar as Escrituras, né? Como Barnabé já tinha feito, mas agora de uma forma mais intensa. Talvez começaram a ver um panorama do Antigo Testamento com Paulo, né? E de ensinar aquela nova igreja que começou em Antioquia, né? Uma multidão de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo e que, a partir daí, eles agora começaram a ser chamados de cristãos, que nada mais quer dizer seguidores de Cristo, né? E nome que foi dado pelos moradores daquela região, talvez porque ouviam falar de Cristo da boca deles, né? Ou por serem pessoas diferentes, exemplificando um comportamento diferente ao do mundo. O pastor ontem me falou de um testemunho, 2 pessoas uma vez chamaram dele que ele tinha uma luz, né? Não, isso aí é a luz de Cristo na vida do pastor Fábio, né? Mas ambas coisas, né, de proclamar
boca para fora do evangelho de Cristo, ou de ser uma pessoa diferente em forma de comportamento, ambas coisas fazem sentido para um convertido, né? Então, se as pessoas daquela região chamavam aquele de seguidores de Cristo, porque tinham algum conhecimento, já ouviam falar daquele Jesus Cristo que morreu na cruz, né? Mas que eles estavam nem aí. Mas essas pessoas, sim, estavam vivendo o que Cristo fez, de fato, na vida interna deles, e colocando para fora. Ambas coisas devem ser reais na vida de um crente, na vida daquele que se propõe em levar o evangelho, né? O cristão, o que segue a Cristo. E uma igreja local, nós vemos que foi estabelecida ali, e vemos que foi necessário o atendimento de líderes capacitados de outras regiões, para que a igreja se mantesse firme como novos cristãos e para que a igreja entenda que o evangelho, em primeiro lugar, os uniu em Cristo. Os uniu em Cristo. E que, em segundo lugar, os uniu a outras pessoas, né? Isso é o produto, o fruto do evangelho. Primeiro, nos une, nos liga novamente com Deus, né? Cristo, seu sangue derramado, nos liga novamente com Deus. Aquele rompimento que nós tivemos lá com o pecado inicial com Adão e Eva, que nos separou do relacionamento com Deus. Agora Cristo nos une novamente, né? E nos leva até Deus, através de Cristo. E a igreja, pregando o evangelho, certamente faz isso, mas também nos liga, né? Na vida com os outros, com as outras pessoas que foram também alcançadas pelo evangelho. E esses irmãos, essas pessoas, a qual agora é possível chamar irmão, que são outros cristãos. E tudo isso, irmãos, porque o evangelho aqui gerou comunhão, tanto entre novos membros do corpo de Cristo e também com os líderes de outras regiões que foram ajudar no crescimento espiritual daquela igreja que estava iniciando em Antioquia. E com isso, irmãos, podemos concluir que o mesmo evangelho que transformou a vida desses crentes, o evangelho que foi anunciado e foi estabelecido pelo próprio Jesus Cristo, como nós vimos, é o mesmo evangelho que hoje nos salva, que hoje nos salvou, que ontem nos salvou e hoje nos salva, que hoje nos leva a permanecer no Senhor e que também nos traz comunhão como irmãos do mesmo corpo. Esse é o evangelho. Esse mesmo corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é o mesmo evangelho a continuar sendo proclamado. Esse evangelho que gera salvação, que gera permanência e gera comunhão em nós. E nós demos glória a Deus por ter escolhido fazer dessa maneira, né, irmãos? De ter o privilégio, sinta-se privilegiado, de ser parte do reino de Deus e de levar a bandeira bem alto do evangelho como soldado do Senhor Jesus Cristo. Não se avergonhe, não fique acanhado, né? Senão, levante ainda mais alto sua bandeira, que é a bandeira do Senhor Jesus Cristo a todos os lugares, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, sem importar onde, preparando-nos para esses lugares e enfrentar a batalha que temos como bons soldados. Todos nós devemos ser qualificados como os bons soldados. Sim, precisamos de ferramentas, por isso a igreja está presente, né? Abre suas portas para expor a palavra, ensinar a palavra, aí você vai sendo qualificado como um bom soldado. Pegue sua ferramenta e saia para fora. Eu estou falando metaforicamente, não pegue uma metralhadora e saia atirando, por favor. Mas eu encorajo os irmãos que nós participemos disso, né? Não pensemos que, o meu irmão está fazendo, eu não vou fazer. Não, você faz parte disso. Você pode fazer parte do indo para missões, indo para lugares, em contexto onde o evangelho precisa ser pregado. Por que não? Né? Somos poucos, mas o Senhor pode fazer a sua obra, né? E levantar missionários aqui, né? E sair pregando, abrindo igrejas, né? Igreja onde o evangelho é pregado, não outra coisa, somente o evangelho de Cristo. Mas também você, certamente, eu sei que essa igreja faz, você pode fazer parte disso orando, né? Deixando, colocando aqui nas mãos do Senhor. Mas também contribuindo, né? As suas ofertas, que você separa, né? Pense também naqueles irmãos que estão na ponta de lança, como nós dissemos, né? Pregando o evangelho onde ainda não foi pregado. Mas sem deixar de estar envolvidos na missão que temos como cristãos, todos nós.
títulos que temos por seguir e pertencer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cristãos somos porque seguimos, nós cremos, nós confiamos, né? Nós amamos ao nosso Senhor, que é o nosso dono, né? Por isso somos chamados de cristão, né? Um título grande, né? Tem vezes que a gente se sente imerecedor. E sinta-se assim, você não merece. Foi pela graça que você tem esse título de cristão, né? E a nossa missão é pregar a Cristo e de fazer discípulos em seu nome. Que Deus nos abençoe. Eu sei que essa mensagem foi um pouco missionária, né? Mas que Deus nos abençoe e nos desafie ainda mais, né? Nos encoraje, né? Que hoje à noite, amanhã, indo fazendo os fazeres, possamos ter isso em mente, né? O que o evangelho precisa, né? Cada vez que eu vou para o mercado, eu olho uma pessoa, será que tem a Cristo, né? Esse deve ser o seu questionamento. E se surge um momento de conversa, aproveite, pregue o evangelho, fale da pessoa, se aproxime, né? Hoje em dia é difícil a pessoa te ouvir, né? Mas procure saber um pouquinho da história dessa pessoa que não tem a Cristo no seu salvador. Deus nos abençoe.